nessa atual temporada tem sido reserva, né? Assim, tem variado bastante, mas dos últimos 5 jogos, 2 como titular e 1 não entrou e 2 como reserva. Então assim, tem sido muito mais reserva, até por conta da expectativa, né, que era do Alário, né? Aqui, os pontos verdes são quando ele entra no jogo e os vermelhos são quando ele começou de titular e saiu. Então dá pra ver que muito mais reserva do que titular. Os números dele nessa atual temporada, deixa eu só voltar ali para a página inicial, tá aqui, são então no total 30 partidas, apenas 5 gols marcados. Começa bem a passagem dele, mas são números horríveis, né? É quase os números do Gilberto, por exemplo, no ano passado pelo Cruzeiro. Tem contrato até o final do ano que vem, tá? O River Plate é um dos times interessados, onde ele já se destacou demais, né? Em 2015, 16, 17, 18, até ir para o Bayer Leverkusen da Alemanha, onde chegou a ter boas participações. Estava no Frankfurt na temporada passada e foi especulado no Cruzeiro. Acabou que não foi adiante, justamente por conta da pedida financeira dele, que teria um salário próximo e até superior de R$1 milhão por mês, e aí então acabou indo para o Internacional. Não acho que seja um jogador ruim, acho que a fase do Inter mesmo que é complicada de pensar num atleta que iria dar certo, né? Então, nem acho que se o Cruzeiro demonstrasse interesse nele, seria ruim. Para agora não tem como também, porque já fez 9 partidas, mas para o ano que vem pode ser uma baita opção. Eu acho que sim, viu? Eu não acho que é um jogador que é ruim. Não foi bem no Inter, não vai ir bem no Cruzeiro. Eu discordo, mas não acho que seja a principal prioridade do Cruzeiro hoje um centroavante, porque já temos o Caio Jorge, temos o Dineno. Você prefere o Dineno ou o Lucas Alário? O Lucas Alário tem mais nome, mas o Dineno vive uma fase interessante, já está adaptado, então isso aí faz muita diferença, sem dúvidas. E aí a chance dele agora é de sair em julho, muito mais do que os outros jogadores, porque tem essa proposta, essa procura também por parte do River Plate. E o último é o Ené Valencia. Como que está a fase dele, né, Gustavo? Ele que tem sido titular então do Inter, bem questionado, até por conta daqueles gols que ele perdeu contra a equipe do Fluminense no ano passado, na Libertadores, enfim. 18 jogos no ano, 8 gols e 2 assistências, são bons números. Ano passado também 28 partidas e 13 gols. A questão é que a torcida também cobra bastante dele porque ele perde alguns gols que são bem questionáveis, né? Então a torcida tem pegado bastante no pé do atacante, que tem 34 anos. O contrato dele com o Inter é longo, mais 2 anos de duração. Esse aqui eu acho que se o Internacional tiver condições de manter, eu acho que vai acabar mantendo, tá? Mas como eu já falei dele outras vezes aqui no canal e vocês gostaram também, eu vou deixar aqui como uma sugestão, né? Até que vem de uma fase ok na temporada, mas dos últimos 3 meses só marcou 3 gols, que é números ruins também, né? O Inter ficou um tempo parado sem jogar, tá voltando ainda à sua condição física, e aí nos últimos 5 jogos com esses 2 gols, né? Mas ele não marcava quase 2 meses e meio até desencantar. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Um jogador que já passou por vários clubes, né? Estava na Turquia, sempre com bom desempenho, e quando foi contratado, foi cotado realmente como uma das maiores contratações recentes do Brasileirão, e faz sentido, né? Até porque ele veio de uma temporada na Turquia de 33 gols em 48 jogos até ser contratado pelo Inter. E aí, dessa lista aqui, quem que você vê com boa possibilidade do Internacional? Ou se você vê também aqui um outro jogador, né, um lateral direito, ou alguma outra peça pro ano que vem? Para agora eu acho bem difícil, tá? Tem até um outro aqui que eu ia falar, que é o Bruno Henrique, mas como o Cruzeiro já tem tantos jogadores para essa posição, eu nem citei. Mas é um nome que quando o Cruzeiro estava com o Ronaldo, demonstrou muito interesse. E aí no ano passado ele acabou indo para o Inter, 25 partidas, 2 gols, e nesse ano 40 jogos, 2 gols e 5 assistências, 34 anos, tem contrato até o final do ano que vem. Ele e o Rômulo, né, que são os titulares no meio de campo, e vários vão sair, como por exemplo o Arangues, o Thiago Maia também não tem sido titular, por conta dessa lesão, o Fernando também que tem revezado nessa posição, né? Quase veio parar também no Cruzeiro, mas nem vou citar aqui as opções de volante, porque já temos, né, muito no elenco do Cruzeiro. Para você começar na esportiva nesses próximos jogos, seja aqui da Eurocopa, seja, por exemplo, da Copa América, ó, tem até jogo. Bom, então a sugestão de atleta seria esse aqui, ó, Benjamin Garré. Eu não sei se é essa a pronúncia ao certo dele, mas é um argentino que está no futebol russo. Eu vou deixar aqui essa sugestão que veio lá do portal Olheiro Sudaca, eu já falei algumas vezes dele aqui no canal, que direto sugere, né, algumas opções para os times do Brasil, e um desses seria aqui para o Cruzeiro, então, o ponta direita de 24 anos de idade. Já até destaca aqui, ó, que ele é canhoto, habilidoso, extremamente técnico, chegaria para dominar a ponta direita, ou ser uma alternativa também para o Matheus Pereira, né, quando os dois estão revezando naquele setor. E eu achei interessante essa indicação, até porque não é um jogador que, nossa, vem de uma fase de 30 gols na temporada, e aí é difícil demais de você pensar numa contratação nesse sentido. Não é. Na temporada passada, 25 partidas, 9 gols e 3 assistências. Para os números
de um ponta-direita até que ok. Passou também já para o futebol sul-americano, pelo Racing e pelo Huracan. No Huracan em 2022 foi bem, né? 26 jogos, 4 gols. Jogou metade de uma temporada até ser negociado com o clube russo por 1.700.000 euros, né? Então foi naquela época um valor até que baixo, quase 9 milhões de reais. Vale lembrar que ele fez toda a sua categoria de base no Manchester City, quando ele saiu muito cedo, em 2016, do Vélez, né? Então foi pro Manchester City, ficou muito tempo na equipe de base, até que foi algumas temporadas com destaque, mas só para você ter uma ideia, ele nunca chegou, né, a ser aproveitado na equipe principal. E aí no Racing, né, no profissional, teve as primeiras chances naquela época ali da pandemia. Hoje ele está avaliado aí em 8 milhões e meio de euros, mas eu discordo completamente desse valor. Apesar de ele ter feito uma boa temporada no ano passado, não tem como, né? O cara sair de 1.700.000 para 8 milhões do dia para a noite, assim, uma temporada. Acho que hoje um valor de mercado dele justo seria entre 5 e 4 milhões de reais. Mas vale lembrar, ele tem contrato também, né, por mais 2 anos. Então isso impede qualquer acordo, por exemplo, com preço menor. Então uns 20 milhões de reais para chegar ao jogador, talvez próximo disso. Canhoto pode cruzar, né, trazer para dentro e finalizar. E um ponta direita eu vejo uma necessidade muito grande no Cruzeiro. Eu estou até curioso para ver como que vai fazer nesses próximos jogos que são importantes, contra o Fortaleza, contra o Atlético Mineiro, porque o Cruzeiro não tem um ponta direita de origem no seu elenco, ninguém. Aí o Gabriel Veron vinha fazendo aquele papel, vinha jogando bem, só que ele estava improvisado, e aí tem essa lesão dele, e agora quem que vai colocar? Eu não gosto de deixar o Matheus Pereira nem de falso 9, nem de ponta direita, acho que perde muito a qualidade dele e ainda atrapalha, vamos colocar assim, a profundidade pelo lado direito. Deixa o Matheus Pereira na dele e improvisa, deixa o Barreal na esquerda e o Arthur Gomes na direita, ou o Lautaro Dias, dá uma improvisada, eu acho que seria o melhor, beleza? Eu vou deixar aqui também o mapa de movimentação dele nessa última temporada. Essa aqui foi a que acabou de começar, né? Mas vamos colocar aqui no ano passado. Deu para ver que ele jogou mais pelo lado direito mesmo. Somente na Liga Russa, 20 partidas e 9 gols. Então na reta final ali da temporada foi muito importante. E tem apenas 24 anos de idade. E aí, você aprovaria essa contratação? Como eu falei, se fosse um valor menor do que isso, né? Porque 8 milhões de euros eu acho que não vale nunca, tá? 8 milhões é muita coisa. Mas se for para um valor próximo ali, 4, 3 milhões e meio de euros, eu acho que pode ser sim um baita acordo. Deixa a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. A equipe dele, né? Eu acho que eu não falei, é o Dinamo, Vixe Maria, nem sei que time que é esse aqui. Parece o Dinamo Kiev, né? Mas não é, eu acho que não é não. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer. Tem até uns outros brasileiros aqui no elenco, tá? E assim, querendo ou não, se você for analisar o elenco do Cruzeiro hoje, além de um ponta direita, tem uma carência bem grande como lateral direito, né? Até porque se você for ver aqui, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês pelo site o Gol, que eu gosto de ver aqui as análises, ó, nessa posição, com a saída do Palácios também, né, que podia jogar por aquele setor, temos apenas o Wesley Gasolina de lateral direito de origem. Então assim, vamos colocar, o William ficou suspenso para um jogo, vai jogar o Gasolina. É um maior problema do mundo do Cruzeiro? Não, um jogo não. Mas e se o William, por exemplo, pega uma lesão ali de 4 jogos, 5 jogos? Ou se esse jogo que o Wesley vai jogar é contra o Atlético Mineiro, por exemplo. E aí, como que fica? É um clássico, um jogo importante. É igual aquele jogo quando o Cruzeiro não pôde contar com a sua dupla de zaga, né, contra o Flamengo. Deu pra ver que já deu uma comprometida porque não tem reservas à altura, né? E tirando a lateral direita, eu acho que o Cruzeiro se reforçou bem e tem opções para todos os setores do elenco. Tirando também um camisa 10. Eu acho que o Cruzeiro faltou um camisa 10 para ter um reserva do Matheus Pereira. Não temos. Quem que seria um meia de criação para esse papel? Improvisar o Lautaro Dias? Ainda não vimos ele jogar. Então acho que faltou um meia, mas vamos contar com a sorte. O Matheus Pereira e o William seguir bem fisicamente até o final do ano. Ninguém vai sentir essas faltas e essas carências. Mas na lateral direita eu vejo esse problema, né? Porque o Gasolina claramente não tem sido aproveitado. E claramente a impressão que passa é que ele não tem nem a confiança do Seabra, né? Porque ele é relacionado, porque é o único lateral direito de origem. Não é à toa que no ano só 12 jogos, mas 2 no Brasileirão, um só naquele jogo contra o Vasco, jogou 2 minutos, e se tivesse a confiança do Seabra, ele entraria ali faltando 15 minutos, 16, né, porque o William é o jogador que mais entrou em campo pelo Cruzeiro na temporada e fica desgastado, nem isso, tá, não tem jogado de forma alguma, e enfim, eu acho que não tem essa confiança por parte do técnico. O William então que segue numa fase absurda, né, 2 gols nos últimos 2 jogos, número de um ponta direita, 37 jogos, 5 gols e 9 assistências.
Falando nessa fase boa e nos próximos jogos, te convido a conhecer a Esportiva. Vamos ver como que tá as cotações, se o Cruzeiro tá favorito ou não, né, nesse jogo contra o Fortaleza. Vitória da Raposa, então, pagando 1,94 a cada real apostado. Então, 1,93. Se eu colocar R$100 aqui e o Cruzeiro vencer, voltaria R$193. E também o próximo jogo, né, Cruzeiro Atlético Mineiro. Se o Cruzeiro vencer também, cotações muito parecidas, R$100 voltando 193. Vencer os dois jogos, R$100 voltaria 374. Já fiz minhas apostas aqui para esse compromisso. Para você começar é muito simples, o link da Esportiva VIP vai estar aqui embaixo na descrição, você vê aqui em descrição vai estar o link lá. Lembrando, tem esses jogos, tem da Copa do Brasil, que ocorreram vários nessa última semana, tem esse dia 31 aqui que eu estou gravando vários outros jogos, muito simples para você começar. Copa do Brasil Sub-20, né, que eu estou vendo, mas a Copa do Brasil principal é essa aqui. Para você começar então, o link está aqui embaixo na descrição. Eu achei interessante também que o portal aqui, o Olheiro Sudaca, ainda foi perguntado, né, os jogadores com mais desarmes. Eu fiquei bem curioso para ver como que seria o Marlon pela esquerda e o Manuel Martins na esquerda. Cara, dizer um desarmar até tudo, né? Não vou falar a palavra aqui, que senão o YouTube não gosta. E agora vamos falar sobre ele, né? O Michael, informação do Everton Guimarães, que o Cruzeiro procurou o jogador para apresentar uma proposta oficial, porém ele pediu mais de 2,5 milhões de reais. É aquela coisa, né? Eu vinha falando para vocês que certamente ele iria pedir um valor próximo disso, até porque o mundo de jogadores, empresários é pequenininho, né? Aí, por exemplo, o empresário dele, que eu não sei quem que é, mas eu sei que ele é um dos maiores aqui do Brasil. Se o Cruzeiro ofereceu pro Dudu 2,5 milhões, você acha que ele iria aceitar R$1 milhão para jogar no Cruzeiro? Certamente não. Eu acho que o Michael, o salário justo dele, né? Não acho que não é certo ficar colocando um valor justo para cada jogador, né? Mas assim, vamos colocar ali um valor que eu acho que se o Cruzeiro pagasse estaria bem. Vamos colocar o mesmo nível então dos principais jogadores, do Matheus Pereira, por exemplo, R$1,5 milhão, igual quando ele chegou no ano passado, 1 milhão, 1,5 milhão, acho que até 1,5 milhão tudo bem no Michael. Sinceramente, eu não viria como loucura, não. Porque ele já foi bem no Goiás, já foi bem no Flamengo. Foi a temporada passada nele na Europa, na Arábia, foi sensacional. 1 milhão, 1 milhão e 300, 1 milhão e 500. Só que aí tem essa questão que ele tá livre, né? Aí é uma coisa que também eu fico meio assim, cara. Se fosse pro Cruzeiro pagar 25 milhões pro Al Hilal e ele ganhar 1 milhão e 200, todo mundo achava ok. Agora, como ele tá livre, se o Cruzeiro paga 10 milhões de reais em um contrato de luvas de 2 anos e aumenta esse salário dele para 2 milhões, aí não, meu Deus, aí tá caro demais. Então tem que analisar cada um desses cenários, sabe? Para não ser muito hipócrita. Mas eu confesso pra vocês também, 2,5 milhões, cara, é muito salgado, sabe? Não sei, cara, sinceramente, o Cruzeiro, eu não vou falar que não precisa, porque tem muita gente que é emocionado, né? O Cruzeiro ganhou do Botafogo, eu até falei, né, que o Cruzeiro, se fosse para contratar alguém, lateral direito ou ponta direita. Teve gente que falou que nem lateral direito precisava, tá bom. E aí, então, seria uma opção para ponta direita. Eu acho que o Michael é pelo menos umas 3 vezes melhor do que o Gabriel Veron, né? Pelo menos nesse atual momento. E aí seria um ataque dos sonhos, né? Com o Michael, o Dineno, o Barreal na esquerda ou pelo meio, o Matheus Pereira, ainda tem o Caio Jorge, o Lautaro Dias, sensacional. Muitas opções boas. Não acho que tenha carência nesse setor, muito pelo contrário. Mas como desenhou uma oportunidade de mercado, que ele vai rescindir no próximo dia 13, daqui basicamente 2 semanas, eu acho que desenhou uma ótima oportunidade. Se o Cruzeiro ainda continuar nessa procura dele e quem sabe ele fazer uma diminuição nesse pedido, né? Uns 2 milhões, 1 milhão e 800, já contando com o seu passe, porque lembrando, o Michael tem 28 anos, ele acabou de fazer 28, né? Ele pode jogar, por exemplo, aqui no Cruzeiro mais 3 temporadas, com 31 anos, ser vendido ainda por 30 milhões, 40, lá para a Arábia Saudita de novo. Com certeza, cara. O Dudu mesmo com 31 anos recebeu proposta de mais de 50 milhões, eu acho que teria o mesmo potencial, ainda mais jogando, né, com o Cruzeiro. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu tô curioso para saber sobre a situação, né? O Barreal ser comprado, o Emmanuel Martins, o Michael, que eu até falei para vocês, né? O Cruzeiro, se quiser contratar o Veron e o Barreal, já tem, querendo ou não, 70 milhões de reais que vai ter que gastar, porque são jogadores que estão emprestados, então eu entendo o Cruzeiro também pisar um pouco no freio de mão, né? Para não sair contratando todo mundo e chegar no ano que vem, vamos ter que deixar um desses aqui sair porque já contratamos demais. E às vezes é melhor você manter, né, os jogadores que já estão adaptados. O link da Esportiva tá aqui embaixo na descrição para você apostar. Quem sabe, né, essa cotação maluca aqui de 5.171, a uma hora você acerta, viu? Sinceramente, semana cheia de palpite, assiste muitos jogos, pode ser que você acerte aqui, ó, valores baixos, não é para você ficar rico do dia para noite. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E nos vemos aqui então numa próxima. Valeu, galera.